lights gone up to the sky. Things like to drive me out of my mind. I'll watch it for a little while. I love to watch things on TV. Satellites of love. Satellites of love. Satellites of love. Satellites of... Olá, você está aqui no Estúdio com Gil. Eu sou o Gil Pereira e o amor está no ar, as ondas estão no ar. E em tempos de streaming, tempos de canais digitais, de onde que veio essa nossa história da televisão e do audiovisual brasileiro, né? Bom, vem lá de 1950, muito tempo atrás, quando Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi. Mas como é que acontecia? Naquela época, a TV pegava por antena, né? Quem passou por essa fase na vida deve ter feito a experiência de botar palha de aço em cima da antena interna da televisão para pegar melhor os canais, né? A palha de aço que você conhece, para quem não conhece o que é uma palha de aço, quem nunca viu é porque nunca lavou louça, né? Vai lavar uma louça, que lavar a louça é bom, né? Palha de aço, para quem não sabe, é Bombril, né? Bombril. Não estou fazendo propaganda pro Bombril, mas é que palha de aço fica meio estranho. Então tá, nessa época a gente botava ali, né, Bombrilzinho na antena para pegar melhor os canais. Eu, por exemplo, na minha cidade, eu era, né, nasci no interior, pegava praticamente só um canal de TV, né? Pegava a Globo. Por que a Globo pegava lá onde eu morava? Porque a Globo era a maior potência publicitária do país, tinha muita grana para investir e fazia transmissões, né, a partir de pequenas retransmissoras espalhadas pelo país inteiro, ou por boa parte do país, e chegava em todos os lares, tinha uma cobertura nacional. Os outros canais não tinham. Isso a gente já está falando aí de anos 60, 70, né? Até o começo dos anos 80. O que aconteceu no começo dos anos 80? Olha que curioso. Copa do Mundo de 1982, Copa da Espanha. Aquela Copa lamentável. Foi a primeira Copa que eu assisti. Foi a primeira Copa que eu realmente acompanhei. E não por acaso. Por quê? Porque a Globo estava fazendo a transmissão, né, com exclusividade para todo o país, né? Com jogos diários. E eu lembro muito daquele dia fatídico em que Paolo Rossi nos tirou da Copa. Uma equipe fantástica, né? Um time fantástico ali, com Zico, Falcão, Sócrates, enfim, né? Vários craques. E aí o que aconteceu? Aconteceu que antes da Copa, um ano antes, vejam só, um ano antes, tiveram as eliminatórias, né? Então, ocorrendo as eliminatórias, houve um momento em que acendeu a luz vermelha no Ministério das Comunicações e também numa empresa que chamava Embratel. Né? Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações, uma estatal que cuidava da transmissão de dados no país. Né? Transmissão de dados, micro-ondas, né? Comunicação, telecomunicação e tal. O que aconteceu em 1981? Tiveram 2 jogos das eliminatórias em que o Brasil estava jogando, só que não pôde ser transmitido ao vivo para o Brasil. Por quê? Porque nós não tínhamos concessão e espaço num satélite que era contratado, né, para ter um período, transmitir o sinal para o Brasil, e não teve espaço nesse satélite. E esses 2 jogos não foram transmitidos para a América Latina, eles foram transmitidos somente o áudio. Então era uma tela lá, né, que deveria estar com um padrão ali de tela, e só o áudio estava sendo transmitido. Isso criou um grande dilema. Olha, somos um grande país, somos um país aí de tamanho continental, não temos um sistema próprio de satélites. Foi aí que a Embratel contratou uma empresa canadense, né, para fazer os primeiros satélites nacionais. Né? Então, em 1981 acende essa luz vermelha, e lá em 1985 é lançado o primeiro satélite brasileiro, o Brasilsat A1. Essa estação remete as imagens para o Brasilsat, que estará em órbita a uma distância de 36 mil quilômetros da Terra.
Depois de receber as imagens, o Brasilsat fará a redistribuição delas para várias estações de TV em todo o território nacional. Finalmente, as imagens do jogo chegarão ao seu aparelho de TV. Tudo isso em menos de 1 segundo. Então isso permitiu que a telecomunicação no Brasil, a Embratel tivesse realmente um controle total sobre a transmissão de dados, micro-ondas, telecomunicação, áudio, audiovisual, né? E isso permitiu com que a Globo, que já era uma empresa que tinha uma cobertura nacional, tivesse uma melhor cobertura, mas também abriu espaço para concessões de outros canais de televisão, né, que acabaram se tornando nacionais. Como, por exemplo, a TVS, né? A TVS foi uma televisão, um canal de televisão, né? Uma concessão de televisão a partir do que sobrou das concessões da TV Tupi. A TVS não era TV Silvio Santos, era TV Estúdios, que depois virou o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, por causa da possibilidade de transmissão por satélite e ter uma cobertura maior em todo o país. Foi aí que a gente teve, na minha cidade, o 2º ou 3º canal. Eu lembro que a gente pegava a Band também, mas a Band era por retransmissão de Porto Alegre. Então era o bom e velho Bombril ali funcionando. Ou para quem tinha antena externa, tinha que ficar lá regulando a antena para pegar o sinal. O outro canal que surge em decorrência disso, também por pegar uma parte das concessões da extinta TV Tupi, foi a Rede Manchete. A Rede Manchete foi um estouro ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Por quê? Porque brigou com a audiência palmo a palmo com a Rede Globo. Porque conseguiu fazer novela com um novo enredo, com uma nova equipe de dramaturgia, de roteiro, e impactou muito o país com que novela? Ara, que você não sabe. Quero Minha Casa. Ela, a Juma Marruá, né? A primeira versão do Pantanar. Né? O Pantanar teve a primeira versão ali, se não me engano, por 1991, 1992, né? Com a Juma Marruá. E aí a gente teve esses canais que acabaram conseguindo ter uma audiência nacional, e aí o país começou a se comunicar melhor, né? Não só por sistema de telefonia, né? Transmissão de dados, mas também por causa da televisão. Tá? O que tem de legal também, né? Com os satélites, a gente teve outros satélites sendo lançados. O A2, por exemplo, que foi o Brasilsat A2, que é de 1986, já permitiu que a gente conseguisse transmitir nossos dados para o resto da América Latina. Em 1994, com o Brasilsat B1 e B2, a gente conseguiu ficar aqui transmitindo e tendo acesso aos canais, principalmente do Mercosul. E lá em 1998, isso já quase terminando o século, lança-se o B3, que fez com que chegasse sinais até a Amazônia. Né? Então a Amazônia estava completamente isolada ainda de sinal de dados e televisão. Então isso fez com que a gente tivesse um domínio pleno da transmissão de micro-ondas, de dados, né, de telefonia, pela Embratel. A Embratel posteriormente foi privatizada, vendida, né, por empresas que eu não vou falar quais são. Oi? Alguém ligou para mim, hein? Voltando aqui então, bom, então seguindo isso, a televisão acabou melhorando muito a sua abrangência aqui no Brasil, mas não é propriamente sobre Globo, Manchete e SBT que eu quero falar nesse momento. Eu quero falar dela, aquela que levou para o ar o amor e a música de Lou Reed, aquela que todo mundo um dia quis trabalhar, aquela que todo mundo um dia quis ser VJ, aquela que assim, ó. Assista no próximo episódio.